Pessoal, boa noite. Eu não sei como é que vocês fizeram o trabalho. Vocês fizeram todas juntas? Vocês fizeram separado? A pesquisa de hoje. Ah, meninas? Prof, eu fiz com a Silmara. Suzete fez com a Silmara. Ah, tá. A Silmara vai poder apresentar? Sim, vai sim, ela está entrando. Tá. E as demais? Eu sei que alguém me passou uma mensagem no WhatsApp que não ia poder apresentar. Mas como não escreveu o nome, eu estava bem cheia de coisa. Daí eu pedi para ela mandar um e-mail, né, para fazer um resumo e tal. Bom, vamos lá então. Então, vocês têm um ponto da outra, um ponto de participação, daí quem fez todos os trabalhos, respondeu todas as perguntas. O trabalho de hoje vale 1 ponto e a prova 6. A Lauanda e a Kellen podem apresentar, não sei, vocês fizeram a pesquisa com quem? A gente fez junto, prof. Você... Eu e a Kellen. Tá. Vocês querem apresentar? Pode ser? Isso, daí porque depois eu tenho que dar uma revisada para a prova ainda, né? Tá? Sexta-feira começa a semana de provas. A prof consegue apresentar os nossos slides? Consigo, só me manda aqui. Eu tenho que só ligar o meu WhatsApp. Já mandei, prof. No computador, espera aí. Tá? Ele não está conectado, só um pouquinho. Que eu desconectei, porque eu fico com muita coisa aberta, daí o computador pesa, né? Vamos ver aqui. Só um pouquinho, tá? Acho que agora vai dar. Eu vou ter que entrar no outro Google aqui. Aonde que eu vou entrar? Peraí. Senão meu computador começa a travar. Ó. Mas é um engraçadinho mesmo, né? Ó. Só um pouquinho, tá, gente? Acho que agora vai.
Pronto. Tá abrindo, igual uma carroça. Igual uma carrocinha. Ou selo. Ó. Acho que agora vai, Kelly. Não salvou. Agora vai. Não, meu computador precisa de uma faxina, gente. Daquela bem. Mas, né, fica uma semana lá para fazer faxina, então não tem como deixar por enquanto. Abre, meu bem. Olha, não quer abrir. Estou tentando, tá? Ele não quer abrir, menina. Ele está com dificuldade de abrir, mas eu estou tentando. A Suzete e a Silmara não querem ir apresentando enquanto que eu vou tentando abrir o das meninas? Pode ser? Pode sim, prof. Então tá, né? Tá, eu estou aqui, estou de boa, só estou tentando ajeitar o slide das meninas, tá bom? Podem começar. Tá. Querem colocar? Vocês vão colocar o slide, Silmara?
Prof, nós não fizemos slide. Ah, Nós tá. fizemos uma pesquisa lá do Google, né? Pode começar, eu estou aqui, tá? A Silmara vai compartilhar a tela da pesquisa com as perguntas que a gente fez. E a gente não conseguiu finalizar a pesquisa, sabe, prof? A Silmara vai explicar melhor. Mas a gente não conseguiu finalizar ela para conseguir um gráfico, sabe? Da Entendi. pesquisa. Então, a gente não soube muito mexer com esse negócio. Mas a Silmara vai explicar melhor. A gente pesquisou bastante a respeito, então a gente não vai interferir em nada. Não tem problema, tá? Pode começar. Eu vou apresentar pela tela do meu celular, professora, porque eu não sei mexer direito no Google Forms, aí eu criei a pesquisa, a gente fez ali, mas eu não sei mexer ali, sabe? Eu sei como é. Não faz mal, né? Nós estamos tentando nos adaptar. Vou compartilhar minha tela, tá? Pode sim. Então, assim, professora, a gente procurou fazer primeiramente, né, uma parte ali agradecendo pelo interesse das pessoas em colaborar com a nossa pesquisa, né? Então, a gente fez as perguntas, elaborou as perguntas. Eu entrei em vários grupos no Facebook, postei lá para ver se alguém respondia, sabe, professora? E aí a Suzete também levou lá na escola que ela trabalha e algumas pessoas responderam. Tá dando para ver minha tela, professora? Tá dando. Uhum. Ok, então eu vou ler aqui certinho a introdução que a gente fez, tá? Aí eu vou lendo as perguntas e falando o que algumas respostas ali, né? Então, eu coloquei assim: antes de tudo, agradecemos pelo seu interesse em colaborar com a nossa pesquisa. Essa pesquisa tem um objetivo acadêmico, ou seja, as informações aqui prestadas são sigilosas e sua participação é anônima. Não existe resposta certa ou errada. Nós queremos saber a sua opinião sobre o trabalho com a matéria de ciências na escola. Na última questão, deixaremos um espaço para seu e-mail, caso queira receber uma cópia dessa pesquisa. Obrigada pela participação. Então, primeiro eu coloquei ali nome completo, a idade, aí ficou assim, teve 6 pessoas que responderam, professora. 6 pessoas. A idade, 40, 24, 45, 22, 25. Eu perguntei para que série eles estavam lecionando. Teve educação infantil, 2, 3, quinto ano. Qual a área de formação? Há quanto tempo leciona? Aí, pedagogia, 1 ano. A outra pessoa respondeu há 8 anos, 2 anos, 5 anos. Por que se interessou por essa disciplina? As respostas foram essas: possibilidades de ensino. Na verdade, foi uma escolha aleatória pela necessidade da escola. A grade escolar, possibilidade de trabalho. É uma disciplina que tem um campo de conhecimento muito grande, por esse motivo, meu interesse, e por despertar a curiosidade dos alunos. Aí eu perguntei: como você prepara suas aulas? As respostas foram planejamento, de maneira lúdica, explorando, buscando conhecimentos em fontes diversas, estudo o conteúdo que vai ser trabalhado, separo os materiais necessários, e a última com planejamento e pesquisa. Quais recursos mais utiliza durante suas aulas? Aí as respostas foram ludicidade, vídeos, experiências, pesquisas, registros escritos, visuais e práticos. Visual, muito lúdico e o mão na massa. Na escola onde trabalha, tem recursos o suficiente para trabalhar com ciências naturais? 2 pessoas responderam que sim, uma que não muito e a outra que tem pouco. Aí eu perguntei: como têm sido suas aulas durante o período da pandemia? Desafiadoras, tem sido necessário se adaptar, é um desafio cada dia,
presencial todo ano, crianças curiosas e desafiadoras. Como você encontra novas ideias para inovar em suas aulas? Aí colocaram pesquisa, a maioria foi pesquisa, buscando ideias na internet com colegas da profissão, através de busca, pesquisa, experiências com outros professores. Coloquei qual a forma da avaliação que mais utilizam. Foi colocado observação, trabalhos desenvolvidos pelos alunos. Devido à pandemia, a mais utilizada foi escrita. Porém, em sala de aula, a interação também é uma importante forma da avaliação. Atividades práticas e qualitativa. Aí eu perguntei quais as competências e habilidades que um professor de ciências precisa ter, na sua opinião? Aí responderam: precisa de muita criatividade, ser um profissional curioso e sempre buscar inovar. As experiências nessa matéria são bem interessantes para que o estudante compreenda algumas situações, mas o estudo contínuo e a busca por inovações tem sido algo bem utilizado nos últimos tempos. Ser criativo, preciso sempre estar atualizando e buscando inovações, ser proativo, pesquisador e curioso. Então, essas foram as perguntas que eu coloquei, professora, para a gente ter uma noção mais ou menos como que eles se planejavam para a aula, quais recursos eles utilizaram na pandemia, qual foi a dificuldade deles, né? Então, eu só não consegui fazer o gráfico, professora, porque daí eu não consegui mexer, sabe? Quando eu compartilho no Word, ele abre numa coluna só. Mas a gente ia fazer o gráfico certinho para mostrar todas as respostas ali. Mas o gráfico você consegue fazer com percentual, né, Silmara? Aham. Né? Então, com a menina aqui, olha, uma hora está quente, uma hora está frio. Deixa eu abrir isso aqui. Tá horrível hoje, né? Então, o gráfico você consegue fazer, Silmara, se você tiver percentual. Agora, quando é resposta discursiva, você tem que fazer o que nós chamamos de análise do discurso. Aí você faz uma junção daquelas respostas e você faz uma análise, tá? Que é o que nós chamamos dentro da pesquisa, que é a questão do discurso, né? Análise do discurso, que é o estado da arte, né? Que nós falamos dentro da minha... Inclusive, eu estou escrevendo um material essa semana só sobre pesquisa, e daí eu estava estudando sobre isso, a questão do estado da arte. Né? Você faz análise, né? Você vai fazer análise do discurso. Porque, na realidade, vocês fizeram perguntas abertas, né? A maioria. Isso, professora. Então, daí não tem mesmo, Silmara. Você só pode jogar para o gráfico quando você tem percentual. Então, quantas responderam sim? 20. Quantas responderam não? 30, entendeu? Que daí é a resposta quantitativa. Nós temos 2 linhas de pesquisa. Ou você vai trabalhar com a pesquisa quantitativa, ou você vai trabalhar com a pesquisa qualitativa. Tá ok? Entendi. Então, tipo, se eu tivesse colocado, digamos, ali uma múltipla escolha ali, com respostas assim, então daria certo. Daí sim, daí você joga aquele percentual lá no Google Forms, no gráfico, ele te dá o gráfico na hora. Entendi. É que eu nunca mexi, professora. A primeira vez que a gente tentou entrar, sabe, no Google Forms ali para fazer. Mas a Su bom. vai falar um pouquinho sobre o ponto de vista dela, professora, sobre a pesquisa, tá? Uhum. Mas, assim, é bom, né, vocês se apropriarem disso, né, aprender, tá bom? Sim, é diferente, é que nem... É igual a professora, tipo, imagine quantas coisas a professora não teve que se bater ali para conseguir, né, antes de conseguir dar aula pra gente em vídeo. Olha, no começo eu criei um canal no YouTube, porque não tinha live no começo, lembra? Daí eu e uma professora começamos a fazer live, daí a Uni Andrade comprou a ideia. Mas
Pessoal, só um pouquinho que eu tenho que atender uma mãe aqui da PAI. Só um minuto, tá? Pronto, já atendi, porque é caso urgente. Então, agora, daí o que eu fiz? Eu criei um canal no YouTube, daí eu gravava as aulas e mandava para os alunos. Na primeira semana, na segunda, daí eu e a Andréia, a professora Andréia, a gente resolveu fazer live, daí a Uni Andrade comprou a ideia. Mas, gente, eu ficava apavorada, porque né, mandar só artigo e coisa para vocês, eu ficava apavorada. Daí, eu criei o Skype. Eu tenho todas as aulas que eu dei no Skype gravada ainda, porque o Skype fica tudo gravado. Olha, foi uma loucura mesmo, né? Mas é bom esses desafios, né, Silmara? A gente sai do comodismo. Sim, professora, foi muito legal, porque daí, tipo, eu entrei ali, né, no Aham. Google Forms e me bati, sabe, para fazer a pesquisa também, porque daí até você achar o lugar certo, que você tem que clicar e forma de pergunta, né, que você quer colocar, mas foi bem legal. E Tem tipo uma. assim, deu para ver que para você dar aula de ciências, você precisa ser bem criativo, né? Que foi em todas as respostas ali colocaram isso, que precisa de criatividade. Precisa, porque assim, ó, a maioria das escolas não. Ah, a Silmara caiu, depois eu falo. Vai lá, Suzete. Daqui a pouco a Silmara volta. Então, prof, lá na escola que eu trabalho, a educação infantil trabalha natureza e sociedade, né? Até 5 anos. E aí, após isso, vem o Fundamental 1, né? Que é do quinto, do primeiro ano ao quinto, que aí eles têm a matéria específica de ciências, né? Na grade curricular. E as profs lá na escola, elas reclamam muito do material didático. Muito mesmo. Elas falam que o material didático, ela limita você um pouco a fazer o trabalho Mas com as elas, crianças. só um pouquinho, Silmara, a Suzete, desculpa. Elas são obrigadas a usar aquele material? Sim, nós somos obrigados a usar. Eu também uso material didático, eu trabalho com criança de 2 a 3 anos, e no meu material didático, para natureza e sociedade, não tem nada assim que eu possa trabalhar, sabe? Eu encaixo as aulas ali, mas em arte e literatura. É o que dá para encaixar bastante as aulas do material didático. Aí a escola oferece uns planos de aula, uns planejamentos diferenciados, sabe? Que geralmente é do que a professora aplicou o ano passado. Então, assim, eu pego e adapto a natureza e sociedade, matemática, linguagem, enfim, né? Que a gente tem que trabalhar. Mas, assim, aí conversando lá com as professores do Fundamental 1, elas relataram realmente essa dificuldade do material didático, porque ele é obrigatório, né? Os pais pagam pelo material didático, então Ah, tem que ser sim, usado, né? é. E não é de uma outra escola, é de uma editora, uma determinada editora, não é tipo do Bom Jesus ou do Positivo, Dom Bosco, que geralmente é, né, o material didático, mas não, é de uma outra editora, e elas reclamam bastante do material didático. A escola, ela oferece o laboratório, né, lá o laboratório que dá para usar, só que devido à pandemia, esses locais de uso são restritos. Então, São. você não pode. Agora, há algumas semanas que foi liberado biblioteca, o laboratório, brinquedoteca, essas coisas, porque até então não estava liberado por conta da pandemia. E aí, eu trabalho muito com os meus alunos, eu e as professoras de educação infantil, até 5 anos, a horta, sabe? A horta, essa questão do levar eles a descobrir, do mexer na terra, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Então, a gente trabalha muito isso em natureza e sociedade com eles. Mas os professores lá na escola reclamam bastante do material didático, e algo assim que eu percebi também conversando com uma professora que trabalha na rede municipal, aí é uma outra realidade, né? Porque a escola particular, ela oferece mais coisas que a rede municipal, né? Então, é uma outra realidade. Conversando com ela, eles não têm laboratório, né? A escola não fornece, não oferece laboratório, e as professoras, elas
elas trabalham ali segundo a BNCC. Então, o que a BNCC orienta a trabalhar, elas trabalham. E ela falou que realmente o que dificulta muito é a falta de material que é oferecido para os professores. Mas ela falou para mim também que o que também faz com que os professores não se interessem tanto por essa matéria, né, essa disciplina de ciências, é a falta de interesse, muitas vezes, pelo professor mesmo, de ir atrás. Porque, como ela disse, né, o professor ele tem que estar em constante pesquisa, indo atrás sempre de aulas diferenciadas, para sair um pouco da parte teórica e mais para a parte lúdica, porque criança é muito isso, né? Até mesmo se a gente for pegar ensino fundamental, como eu conversei com uma amiga do Fundamental 2, ela falando que ela tem que levar os alunos dela em lugares diferentes, muitas vezes ela leva eles na praça, perto da escola, em lugares diferentes, para fazer aulas mais lúdicas também, porque para despertar justamente o interesse deles. Então, eu acho assim que é um conjunto da escola com o professor, para que as aulas sejam interessantes, né, para que desperte o interesse das crianças e a curiosidade deles, porque é uma disciplina muito, muito interessante, é uma disciplina que abre um leque muito grande para você poder trabalhar várias coisas. Então, eu acho que... Eu gosto muito, eu amo trabalhar esse componente. Então, uma dúvida que eu fiquei em dúvida, prof. Para você, no Fundamental 2, ele tem que ter um professor específico de ciências, né? E o professor, ele é formado... qual é a formação do professor de ciências? É formado em pedagogia? É formado em quê? Não, ciências biológicas. Em ciências biológicas. Então, para o professor dar a disciplina de ciência a partir do Fundamental 2, que é o 6º ano, ele tem que ser formado em ciências biológicas, isso? Ciências biológicas. Inclusive, a Uniandrade tem esse curso, a Federal tem, e isso a Positivo tem. Eu fiquei curiosa. São 4 anos. Eu fiquei curiosa de saber, porque a gente sabe, né, que tem bem pouca procura de geografia, história, e eu fiquei bem curiosa de saber, assim, também em relação a ciências biológicas, se tem bastante procura, porque lá na escola, ano que vem, vai ter Fundamental 2, e até agora eles não conseguiram um professor de ciências para o Fundamental 2. Meu Deus, eu tenho uma professora maravilhosa que foi minha aluna, e ela está procurando trabalho. Eles estão precisando eles querem 2 professores. Ela foi a minha melhor aluna, a gente não deve falar isso, né? Mas ela foi inclusive, eu tentei colocar ela lá na PAI. Ela é maravilhosa. Ai, que legal, me passa o contato dela, que eu passo lá na escola para chamar ela. Passo. Você tem o número do meu celular, né, Suzete? Tenho sim, professora. Então, você me passa, eu passo. Ela é maravilhosa. Então, assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa. A Uniandrade tem o curso de Ciências Biológicas. Nós já tivemos muitos alunos, muitos, mas também agora nós estamos com pouco. Não sei se vocês viram algumas reportagens que saiu sobre os cursos de licenciatura, inclusive as próprias federais fecharam alguns cursos de licenciatura, porque não tem procura. Tá? Não tem procura. A maioria foi para pedagogia. Aí, o que acaba acontecendo, sabe, Suzete? Aí não tem uma pessoa formada em ciências biológicas, colocam o quê? Um pedagogo para dar essa aula. Ou colocam alguém formado em química, em física, que não tem nada a ver. Eu trabalhei anos dentro do curso de Ciências Biológicas da Uniandrade. Quem esteve lá no laboratório, na aula presencial, viu a riqueza que são aqueles laboratórios. Inclusive, a Uniandrade, agora com a pandemia, não, mas muitas crianças, muitas escolas vão lá visitar aqueles laboratórios e os estudantes de ciências biológicas dão aula. Então, tem que ter formação. Eu trabalho ciências biológicas na educação infantil de 1º a 5º ano faz anos.
E dentro da prefeitura, eu sempre trabalhei ciências biológicas, literatura, tá? Então, esse é o meu forte. Mas por exemplo, eu não tenho capacidade de dar aula de ciências biológicas para o 6º ao 9º ano. Eu sei, por exemplo, dar ideias de aula, de estratégias e tal. Agora, dominar os conteúdos, não. Tem que ser, Suzete. E nós temos vários estudantes formados, tá? Excelentes, ainda procurando trabalho. Porque eles vão para o PSS. PSS agora estão fazendo prova, sei lá o quê. Essa confusão do PSS. O Estado não abriu mais concurso. A prefeitura, ela só tem 3 escolas do 6º ao 9º ano. Daí acontece. O que a prefeitura faz, geralmente? Porque o que a prefeitura faz? É uma diretora consciente. Uma diretora consciente. Então, ela vê lá no quadro, por exemplo, ela tem professor formado lá de 1º a 5º ano, estou falando, né? Então, ela tem professor formado em história, ela tem professor formado em ciências, aí ela verifica isso. Por exemplo, eu geralmente, quando eu trabalhava em escola de ensino regular, eu trabalhava ciências. Então, ela já me colocava em ciências por causa já da minha prática, já de muitos anos. Tá? Mas se não, Suzete, fica uma coisa complicada, né? Mas aí eu te mando, eu tenho a Bianca é maravilhosa. A Bianca, se eu não me engano, ela está trabalhando numa lanchonete. Tá? Alguma coisa de hambúrguer. Ela não conseguiu escola ainda. Lógico, por causa da pandemia. Agora, com o decreto do governo, e essas escolas que ninguém vai voltar tudo ao normal, daí vai começar, né? Porque muitas escolas particulares mandaram um monte de professor embora, né? Então, vai começar. Vocês vão ver ano que vem. Porque não sei se vocês leram entrevistas e reportagens que saíram. O que mais vai se fortalecer a partir do ano que vem e a partir do próximo século é a educação. Porque quem não correr atrás do prejuízo e da sua formação vai ficar para trás, porque mesmo assim, professora, eu não quero estudar. Eu não quero fazer uma faculdade, eu quero abrir uma pequena e microempresa, sei lá, de vender salgadinho, né, docinho. Mas você tem que ter formação. Tem toda a parte de higiene, de embalagem, tudo. É diferente. É diferente você ir tomar um café, num lugar onde a pessoa cuida para não derramar o teu café, ela é delicada, ela põe o teu cafezinho, ela põe o coraçãozinho. É diferente de alguém que você vai numa cafeteria, a pessoa joga o café. Então, a formação humana vai pegar fogo. Vocês vão ver. Porque quem não tiver formação, olha, para ser... Eu vejo até, por exemplo, eu observo até a parte de limpeza, quem cuida da parte de limpeza. Então, a pessoa tem que ter formação hoje na área da limpeza, até pela questão do Covid. A moça que limpa aqui o prédio onde eu moro, ela foi fazer formação. Por causa do Covid, ela tem que ter formação. Então, isso aí vai bombar. Tá ok, pessoal?
E vocês viram, né, que o Paraná está de parabéns, Curitiba, a evasão foi uma das menores do país. Então, a coisa não está tão ruim assim, como as pessoas, né, colocam aí. Porque a evasão do ensino médio, principalmente, ela já estava antes da pandemia em 50%. Então, e agora, né, agora tem que ir para a escola. Quem não vai ter que vai ter que ir para a escola. Não tem mais papo, né? Bom, pessoal, mais alguma questão? Suzete e Silmara? Não, professora, da nossa parte foi isso. Né, eu achei bem interessante a pesquisa. Eu também gostei das respostas. Tá? Eu acho que as professoras não fantasiaram, né? Não falaram, ai, tudo é lindo, maravilhoso, né? Ai, que não. Tá? Colocaram a realidade e realmente, né? E realmente, eu falo assim, que o professor ele se reinventa. Porque, às vezes, até uma experiência que ele quer fazer, até uma experiência que ele quer fazer, ele tem que, às vezes, até levar de casa. Levar o produto de casa. Então é complicado mesmo. Né? Não ter nenhum laboratório, nada. Complicado. Muito bem, meninas. Então, a nota de vocês é 1. Parabéns pelo trabalho. Tá? Muito bom. Bom, agora acho que eu consegui abrir o slide de vocês, meninas. Consegui. Deu. Acho que está compartilhando, né? Sim, professora. Compartilhou, menina? Pode começar. Eu vou dar uma arrumadinha aqui, mas... Boa noite a todos. Hoje o grupo é composto por mim, Lawanda, e pela Kelly. Mas a Gabi hoje não pôde apresentar junto, mas ela ajudou na entrevista, nos slides. A gente fez Só um a pouquinho. A entrevista. Sabrina, quem é? Oi, prof. Quem é? A Sabrina. A Sabrina, ela não tá em nenhum grupo, eu acho. Ela não apareceu, né? Mas então tá bom, pode explicar. Pode passar, prof, slide. O nome da escola da professora que a gente fez a entrevista é a Escola Lina Maria Martins Moreira. Pois A é. professora é a professora Daniele de Oliveira Rodrigues e ela tem 34 anos e dá aula no ensino fundamental de ciências. Pode passar. Uhum. A escolaridade dessa professora que foi entrevistada é curso de pedagogia e pós-graduação em educação especial inclusiva, com ênfase na deficiência intelectual. E ela é professora há 7 anos. E nesse ano de 2021, ela está dando aula para primeiros anos e segundos anos de ciências. Pode passar. Uhum. As aulas de ciências acontecem uma vez por semana, com carga horária de 2 horas e 20 minutos. Os conteúdos trabalhados são de acordo com o currículo do ensino fundamental, que são diálogos com a BNCC, da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. Pode passar. E os recursos que ela utiliza durante as aulas dela apostilas, livros, atividades e exercícios, vídeos, ilustrações e também as videochamadas que começaram a ser ofertadas pela Prefeitura de Curitiba por conta da pandemia. A escola não possui laboratório, mas as aulas acontecem normalmente,
com os vídeos, com as ilustrações e outras dinâmicas, para ser uma aula mais divertida e também para ser uma aula mais produtiva. Pode passar, Pro. Deu? Sim, isso. Agora é a Kellen que vai continuar. Uhum. Boa noite, meninas. Boa noite, professora. Então, segundo a professora Daniele, na pandemia, a Secretaria da Educação começou com os videoaula, para que os alunos não fossem prejudicados no ano letivo. Onde eles conseguiram ampliar o conhecimento e aprimorar as aulas com as novas formas de trabalhar, os conteúdos dentro e também fora da sala de aula. Pode passar, prof. Uhum. Ainda no momento, alguns alunos ainda não retornaram às aulas presencial. Em cima desses videoaulas, a professora consegue montar o material impresso para complementar as aulas de quem ainda está presencial e também para aqueles que não estão indo para a sala de aula. Bom, é isso, a nossa pesquisa. Foi difícil a gente ter contato com professores. A Lawanda está de férias, a Gabi conseguiu essa entrevista, porque ela está trabalhando e eu, no momento, não estou fazendo estágio, eu estou trabalhando em outra área, bem distinta da educação. Foi um pouquinho difícil de a gente conseguir. A gente tentou outras formas de conseguir mais resposta, né, para agregar mais ao nosso trabalho, mas foi isso que a gente conseguiu, prof. Ah, tá bom, então. Muito bem, também achei bem interessante, né? Mas, assim, ó, a pesquisa, você tem que acabar utilizando as redes sociais, tá? Muitas vezes eu até acabei esquecendo de falar para vocês encaminharem para a minha pesquisa, né? Porque daí eu tenho bastante contato, professoras e tal, tá bom? Tá Como ok? que é, professora? Muito Para bem. finalizar a pesquisa? Não entendi. Não, eu falei que eu acabei não falando para vocês passarem para eu encaminhar para os professores, né? Como eu tenho um monte de grupo, eu acabei esquecendo de falar isso para vocês. Uhum. Não, mas ficou bem bom, interessante, os slides, bem apresentado, parabéns para vocês, tá? A nota de vocês ficou 1. Então, realmente, claro que é uma amostragem muito pequena, mas o que notou? Notou-se que a maioria deixa esses conteúdos mais como secundário, né? Os conteúdos de ciências naturais, né? Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa, Kelly e... Mais alguma coisa? Acho que é isso, prof. Então tá bom. Bom, agora eu vou falar sobre a prova, né? A nota de vocês ficou 1 de participação. Vocês responderam todas as perguntas? As atividades Vocês avaliativas? É. De frequência, eu sim. Eu também, prof. Tá. Então, assim, ó. Então, eu quero ver assim. A Gabriele não está. Tá? Silmara, que nota que você se daria nota de participação? De 0 a 1? Você se autoavalia se você participou da aula, fez os trabalhos, respondeu. E se você se você tem alguma crítica em relação à aula ou alguma sugestão. Pode falar, Suzete, que eu já ia esquecendo disso. Então, prof, eu, assim, de 0 a 5, eu me daria, acho que 3. Porque, bem sincero. Não, de 0 a 1.
Ah, de 0 a 1? Então eu daria 1, né? É a nota de participação, Suzete. Não, Vai. porque assim, eu saio do meu trabalho às 7, então tem vezes que eu chego meio atrasada nas aulas e não consigo assistir elas desde o início. E às vezes também eu não consigo nem assistir elas, porque eu fico até o último aluno e tem pai que esquece os filhinhos na escola. Então tem dias que eu saí de lá tarde. Sim. Mas as atividades avaliativas eu respondi todas, vi todas as aulas, mesmo que não fosse ao vivo, né? Mas depois acabei vendo. Então eu me daria 1, se é de 0 a 1, eu me daria 1. Você tem alguma crítica em relação às aulas, alguma sugestão? Fique à vontade. Não, prof, para mim tá tranquilo, assim, sabe? Eu só tenho essa dificuldade da questão do horário, às vezes, né? Mas não tenho nenhuma crítica nem nada em relação a nada. Para mim tá bom. Tá ok, fique à vontade. Então tá bom, a sua nota será 1. A Suzete. Vai lá, Suzete. Eu acabei de falar, acho que é Silmara. A Silmara, eu troquei. Não, olha, só eu. Pode falar, Silmara. Oi, professora, desculpa, eu não entendi. Tá cortando aqui, minha internet tá bem ruim. Então, é assim, a tua autoavaliação vale de 0 a 1 ponto. O que você acha da tua autoavaliação? Ah, sim. Então, professora, Se você eu acho merece que... 1... Perdão. Pode falar. Quantos pontos que eu posso me... De 0 a 1. Ok. Tá, então, eu acho assim que eu me esforcei bastante nesses dias de aula, mas eu não me esforcei o quanto eu poderia me esforçar. Então, eu acho que para mim seria um meio ponto, professora. É? E você tem alguma crítica em relação às aulas, alguma sugestão? Não, porque eu gosto muito das aulas da professora. Tipo assim, eu tenho um caderninho que eu faço anotação, né? E tem alguns professores, lógico, né, que a gente assiste a aula e às vezes a gente acaba não entendendo um pouco da matéria, porque eles usam muita palavra difícil, assim, sabe, professora? E eu gosto das aulas da professora porque é uma aula que é produtiva, que a gente consegue entender e que, tipo, não precisa ficar repetindo, sabe? Às vezes a professora explica uma vez e a gente já consegue entender. Então, eu gosto muito da aula da professora, de verdade mesmo. Não tenho crítica Muito nenhuma. obrigada, Silmara. Eu procuro levar para a realidade, porque os termos Sim, técnicos vocês precisam saber, sim, mas eles estão nos livros, né? sim, por isso que a gente aprende rápido, porque daí, colocando no nosso dia a dia, a gente aprende melhor do que na teoria. Exatamente. Muito obrigada. Tá? Não, mas eu vou te dar 1, né, amiga? Você fez tudo? Não posso te dar meio ponto. Obrigada, Não é porque professora. você gosta das minhas aulas, porque vocês sabem que eu não misturo as coisas, né? Que eu posso adorar aquele acadêmico, mas se eu tiver que puxar a orelha, eu puxo, né? Mas vocês são uma turma bem tranquila, nós não tivemos nenhum problema, né? E vocês ainda me aturam na sexta-feira, né? Ai, coitadas, né? Dose dupla. Ai, ai, ai. Complicado, né? Mas vamos nos aguentando, né? Bom, vamos lá, muito bem. A Kellen. Que nota que você se dá, Kellen? Só um minutinho, prof. Então, prof, eu, lógico, dou a nota máxima, 1 ponto. Acho que eu consigo acompanhar as aulas, eu faço as atividades de frequência. Às vezes chego um pouquinho atrasada também, que acabei de abrir meu negócio e tá corrido. Tá super corrido e tá bem corrido o meu horário, prof, porque é assim, eu tô com o meu negócio aberto agora, aí eu chego em casa, eu tenho que fazer janta,
Só que antes de eu sair do meu trabalho, eu deixo meu esposo na autoescola. E depois eu vou buscar novamente. Então, eu tô aqui na aula, mas daqui a pouco eu tenho que sair correndo daqui para eu ir buscar ele. Então, é um pouquinho. Agora tá um pouquinho, digamos que muito corrido, mas eu ainda. Se eu não tô na aula, no outro dia eu vejo os vídeos e também faço igual a Silmara, faço as minhas anotações, respondo atividade de frequência, mas eu tô sempre participando também nessa questão de grupo, eu sempre me disponho a fazer o slide, eu gosto e é isso, prof, eu acho que é basicamente isso, acho que eu resumi o que eu queria dizer. Você tem alguma sugestão, alguma coisa? Olha, para mim as aulas estão ótimas, igual a Silmara falou, tem professores mesmo que é difícil entender a linguagem deles, apesar de que eu gosto, assim, né, que eu acabo procurando ampliar o repertório, mas realmente na hora da aula, assim, a gente se perde um pouquinho. O que será que significa isso? Mas eu gosto e ao mesmo tempo não gosto, mas a aula da professora fica sempre muito bem clara, eu gosto bastante. É bem interativa também, então é bem atrativa. Não tenho o que reclamar da aula. Muito obrigada, tá? Nada, Lauranda, sucesso para você, tá, Kelly? Eu também Obrigada, dou prof. nota máxima para mim, prof, porque quando eu não consigo assistir a aula ao vivo, eu assisto as gravações, eu sempre faço as atividades de frequência e eu sempre tento dar o meu máximo, assim, tanto em trabalho quanto qualquer outra coisa, assim. Muito bem, então. Você tem alguma crítica, alguma sugestão? Não, prof, para mim as aulas são maravilhosas, eu entendo sempre super bem o que a prof fala. Ah, ok, então. Tá bom, a sua nota é 1 também. Então, acho que está tudo certo. Eu também quero parabenizar vocês. Vocês têm se esforçado, vocês têm participado das aulas. O que eu solicito, vocês fazem, correm atrás, tá? E também eu quero agradecer, porque eu tenho passado aí por alguns momentos meio difíceis, mas eu estou aguentando firme. Tem que aguentar, né, gente? A vida é assim, às vezes tá um mar de rosa. O meu irmão, ele fala, quando está muito paradinho, alguma coisa vem, né? Tá bom? Fale, Kelly. Kelly, não? Oi, prof. Não, desculpa, deixei o microfone ligado. Ah, tá. Então, agora eu vou dar uma revisada no conteúdo, logicamente. A prova vocês já conhecem. São 6 questões discursivas, que vocês têm tempo para fazer a prova, vocês podem pesquisar tudo. Só cuidado com cópia. Se vocês colocarem alguma fundamentação teórica de algum autor, vocês coloquem lá a fonte, só isso, tá? Bom, aqui eu tenho um artigo que é Didática do Ensino de Ciências com as concepções e as práticas pedagógicas. Quem já leu o artigo vai perceber o quê? Que é tudo que nós falamos na aula. Os artigos que eu coloco para vocês é para fundamentar mais ainda a nossa prática e a nossa teoria. Aqui tem um outro artigo também, quem não leu, né? Vamos lá. Que é o artigo A Prática do Ensino de Ciências na Educação Infantil sobre a ótica dos estagiários. Então, é uma experiência dos estagiários de pedagogia dentro desse componente curricular. Aqui nós temos a história de ciências, dentro da epistemologia, tá? A história, né? Epistemologia, que é as ciências. Deixa eu ver. Daí tem eu coloquei lá as 2 BNCC, a BNCC
do ensino médio e da educação infantil e do ensino fundamental. O que nos interessa é da educação infantil e do ensino fundamental. Então, de repente, eu não vou lembrar agora da prova, talvez eu fiz alguma menção da BNCC, vocês têm ali para pesquisar, tá? Bom, aí tem mais um. Tem um livro, tem um livro lá que eu deixei mais como base de pesquisa de vocês. Que é o Metodologias do Ensino de Ciências Naturais, tem algumas práticas ali, algumas experiências. E aqui eu tenho as tendências teóricas e metodológicas do ensino também, que nós já discutimos, mas tem um artigo ali, tá? Eu vou dar uma passada agora nos slides, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando. Então, tem a aula 1. Aula 1, que eu falei sobre ciências, tá? Vamos ver o que vai dar aqui. Tá aqui. Opa, abri tudo daí. Então, a aula 1, se vocês perceberem, todas as aulas eu fui fazendo um pouco da revisão. Então, a aula 1, nós temos aqui o ser humano e o conhecimento. Deixa eu só pegar aqui. O conhecimento empírico, sensível, subjetivo, o fruto do raciocínio, a questão da reflexão humana, o sentido aos fenômenos, os conceitos, a ciência, o conhecimento teológico, que é a crença, né, ligado à religião ou não. Aí nós temos o conhecimento científico, racional, analítico, os estudos do problema, a ciência, os níveis de desenvolvimento de inteligência, o homem pré-histórico, a questão do medo, as tempestades, o misticismo, os fenômenos aqui através do pensamento mágico, das crenças, das superstições, a ciência, a aproximação com a lógica. Aí nós temos os métodos científicos, o dedutivo, que tem Descartes, Spinoza e Leibniz, né? A razão aqui, o indutivo, o conhecimento é fundamentado na experiência, o hipotético, que é a questão aqui, determinado aqui, a explicação dos fenômenos, das hipóteses, o dialético, as contradições, a interpretação, o indutivo, aqui a descrição, a realidade, e aqui é a questão da pesquisa. Então, qual é o problema que eu vou percorrer? Qual é a minha busca, solução através de processos científicos? Aqui o ponto de vista da natureza, nós vamos ter a pesquisa básica e aplicada. A básica, ela é objetiva, a novas, aplicação prática. A aplicada é a solução de problemas, envolve verdades, interesses locais. Aqui que eu falei, né, da pesquisa quantitativa e qualitativa. Então, a pesquisa quantitativa
é quando eu quantifico, eu vou trabalhar com números, com estatísticas. A qualitativa é quando eu vou trabalhar com a questão descritiva. Do ponto de vista de seus objetivos, a questão exploratória e descritiva. O que é uma pesquisa exploratória? Ela vai trabalhar a questão dos problemas, a pesquisa bibliográfica, o estudo de caso. A descritiva, eu vou trabalhar os fenômenos, que pode ser através de um questionário, de observação. A explicativa, você vai trabalhar aqui os fenômenos, né? O porquê. As ciências sociais, experimental, o pós-fato, né? O depois que aconteceu. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, nós vamos ter o que? A pesquisa bibliográfica. Praticamente, essa a gente usa em tudo, né? Tudo você vai buscar alguma fonte, algum autor. A documental, você vai trabalhar mais a história, pode ser de um local, a história de uma escola, a história de uma cidade, enfim. A experimental, né? Você vai trabalhar com objetos, com formas. E o levantamento, quando envolve o quê? Interrogação, comportamento, estudo de caso. Eu vou aqui detalhar, né, o que está acontecendo naquela situação. Ou a questão após fato, então já aconteceu o fato, a desgraça, sei lá o quê, daí você vai pesquisar. A pesquisação, você vai pesquisando, tá? Você vai pesquisando, tá? E você vai já solucionando. Participativa, as pessoas participam da discussão, da futura intervenção. Ok? A obedecer aqui os critérios. Então, a pesquisa nós temos, é uma construção do conhecimento, que deve ser acompanhada de quê? De um rigor científico. Então, eu tenho essa preocupação em relação às ciências naturais. Como a maioria dos professores não tem formação, eles usam a criatividade deles. Aqui a coerência, a consistência, a objetividade, eu tenho que planejar, eu tenho uma fase decisória, construtiva, redacional. Então, eu tenho uma fase inicial, eu vou fazer um levantamento, uma pré-leitura, uma justificativa, eu vou fazer o objetivo geral, os específicos, a elaboração, a introdução. E a fase final, as considerações finais dessa pesquisa. Não sei se alguém tem alguma dúvida dessa aula, que eu já tinha revisado, né, num outro momento. Se alguém tiver, vai me perguntando. Aqui nós temos, então, a questão da prática, da didática, o ensino, a transmissão de informação, o recebimento, a compreensão, o arquivamento, a utilização, o papel do professor, que nós discutimos bastante. E aqui, claro, hoje nós estamos sempre entre as escolas da linha mais tradicional e buscando o quê? Escolas mais modernas, a formação contínua do professor. Então, a formação, o conhecimento, a atualização, a comunicação, o respeito. Aí nós temos aqui a curiosidade, o empenho, a pesquisa, o respeito, tá? A didática. Aí eu tenho aqui a transmissão de informações. Como que eu vou transmitir essas informações? Eu vou estar discutindo aqui a reclamação, né, dos professores, a questão do material didático. Muitas vezes ele não dá abertura ou ele não traz
os conceitos. Então, nós temos que buscar aí outras saídas. O que é uma boa didática? É aquela que leva o estudante ao sucesso. As linhas pedagógicas, que eu não vou discutir muito isso aí, que vocês já tiveram. A tradicional, que é centrada no professor e o estudante copia. A construtivista, que vai trabalhar a questão da interação. O professor não é mais o centro o centro, né? A questão dos erros, muitos governadores colocam, né, criticam muito, muita gente critica essa linha construtivista, mas ela teve aí o seu ponto positivo. A questão a linha montessoriana, que é trabalhar a questão da responsabilidade do estudante, os jogos, as atividades lúdicas, o Waldorf, né? Divide os alunos por idade, não por série, acompanha aqui os diversos anos, a linha renovada, tá? Que é uma mistura de várias linhas pedagógicas, didática antiga e nova. Então, a antiga é centrada no professor, o aluno copia e cria. A nova, não, o estudante vai ser levado aqui a vivenciar, a pensar, a criar. Tá? E aqui o objetivo, o que nós temos que levar o estudante ao conhecimento, à aprendizagem. Trabalhar aqui o que é descoberta, curiosidade. Tá? Então, aqui nesse slide, eu penso que nós discutimos bastante a escola tradicional e a escola inovadora. Então, o professor, ele vai ser o que aqui? Ele vai trabalhar a questão dos conhecimentos. Ele vai ser mais do que um especialista. Ele vai trabalhar aqui a vida, os conhecimentos disponíveis. A questão aqui o ensino da teoria, a prática, a questão aqui da atividade. O que se espera do ensino de ciências? Não só transmitir, mas trabalhar aqui a questão fundamental. E aqui ele vai trazendo alguns exemplos de aula, que vocês também trabalharam, então, mas são mais exemplos. A questão da interdisciplinariedade, que é o diálogo entre os demais componentes. O que é a interdisciplinariedade? É a interação entre os conceitos, as terminologia, os procedimentos. Aqui os tipos de interdisciplinariedade que eu trabalhei com vocês, a multi, a pluri, a inter, a trans. Então, a múltipla. São várias disciplinas juntas no mesmo sistema, mas elas não têm muito diálogo. Tá? A pluri existe o quê? Uma tentativa de diálogo, mas ainda não acontece. E a inter já existe um diálogo, uma integração. E a trans, há uma mistura, as ciências se misturam. E aqui, qual é a importância da ciência? Trabalhar aqui a curiosidade, trabalhar a questão da pesquisa, fazer, aqui tem vários exemplos de aulas, que eu já expliquei para vocês, fazer esse intercâmbio entre o que é ciência, o que é ficção. Aqui o campo da ficção, qual é a melhor didática? Então, estudar, ler,
não menosprezar o aluno, o professor não prepara a aula, né? Problemas do ensino, o ensino desligado da realidade, o ciclo do saber. Aqui é sobre a formação do professor, que ele precisa ter aqui a licenciatura, conforme a Suzete perguntou. A organização da aula, o plano de aula, que vocês sabem trabalhar muito bem, né? A questão do título, do objetivo, dos exercícios, que nós já trabalhamos lá na outra aula. A escolha do livro, né? Às vezes não é o professor que escolhe o livro já vem o material didático, não é o material didático que o professor gostaria de ter, aqui é o manual, a escolha do livro, né? E aqui as referências. Não sei se alguém tem alguma dúvida dessa aula. Não. Aqui da BNCC, que eu trabalhei lá na última aula, eu vou dar uma passada, até porque nós já discutimos bastante a questão da BNCC. Então aqui mais é da educação infantil, tem a Constituição, a lei, as diretrizes curriculares, aqui o currículo, a base nacional, o currículo da rede, a parte diversificada, o porquê desse currículo. Aí nós temos o currículo da rede, a formação, o concurso, que daí seria a admissão desses professores, logicamente, com formação em ciências biológicas, a avaliação, os recursos didáticos, aqui sobre a educação infantil, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, a faixa etária, né, os direitos dessa criança, a questão aqui do posicionamento dos processos pedagógicos, do mundo dos recursos, da linguagem, da formação dessa criança, as interações, as brincadeiras, éticos, políticas, estéticos, o cuidar, o educar a criança como ser integral, a seleção de saberes, os conhecimentos, a promoção da equidade. Aqui esse círculo traz muito bem a questão da cultura, do currículo, do ético, da construção subjetiva estética, os bebês, as crianças, os adultos, as interações, as práticas, a socialização, as brincadeiras, o cuidar, o educar, o político, a sociedade. Aqui, o conviver, o brincar, o explorar, o participar, o comunicar, o conhecer. Aqui, o conviver, né? O brincar, o explorar, o participar, o comunicar, o conhecer-se, a articulação dos conhecimentos, os campos de experiência, linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza. É claro, pessoal, pode ser ciências naturais, né? A BNCC traz esse termo, mas muitas prefeituras adaptaram, aqui usaram outros termos. As linguagens, então trabalhar aí as diferentes linguagens, vocês já discutiram a educação infantil com outros professores, a questão da interação, da comunicação, a matemática, a questão do ritmo, da pintura, as ciências humanas e as ciências da natureza, trabalhar aqui as linguagens, os fenômenos físicos, o conhecimento, a questão da biologia, física, química. Então, pense, pessoal, lá de 6º a 9º ano, trabalhar esses conteúdos. É pesado, né? Para quem não tem estudo, né, sobre isso. É complicado. Os campos de experiências aqui, então eu vou trabalhar as práticas sociais, as múltiplas linguagens e o conhecimento.
Então, aqui ele vai repetindo os espaços, o eu, o corpo, a escuta, os traços, o eu, o outro e nós. Tá? O brincar aqui ele repete, né? Ele detalha mais ainda que eu já foi trabalhado lá na frente. Aqui a escuta, né? O pensamento, a imaginação, ele vai repetindo aqui, tá? Ele traz várias vezes aqui essa questão do conviver, do brincar, do explorar, tá? Os objetivos de aprendizagem ele traz aqui para vocês. Então, eu tenho aqui a leitura, né? Isso aqui foi uma discussão feita em 2015, claro, né, por esse grupo, e já teve aí suas transformações. Nós temos que entender que a BNCC, cada município fez as suas adaptações. Depois tem um outro material ali que eu não consigo. Quer ver? Eu não consigo compartilhar ele, porque ele está em PDF. Então, eu vou dar só uma. Vocês podem abrir lá, que é ciência e tecnologia. Então, ele vai discutir lá o que é ciência, que nós já discutimos na primeira aula, o que é conhecimento, as formas de conhecimento, o mito, o senso comum, a arte, a ciência, a filosofia. O que é um mito? O mito é uma não-verdade, o senso comum é o que nós conhecemos do dia a dia. A arte é a forma de conhecer o mundo. A ciência eu posso começar tanto pelo mito, pela arte, pelo senso comum, através de métodos e transformar em conhecimento. A filosofia é a questão do pensar, a questão do senso comum, do conhecimento. Então, esse material aqui, ele reforça a primeira aula e ele vai trazer também a questão do uso das tecnologias, que é muito importante. Hoje você consegue, né, quem visitar museus, até laboratórios, pessoal, dentro num site. Então, eu acho que o computador, o celular, se você tiver o computador e o celular acessível na sala de aula, hoje é fundamental, dá para você fazer muitas coisas aí, muito trabalho, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre a prova, alguma questão? Não? Então, eu vou parar a gravação, tá?